gosta de animação. E por mais que todo mundo goste de animação, existem dois países, especificamente, que são conhecidos por produzir e exportar animação para o mundo inteiro. Esses dois países são, respectivamente, Estados Unidos e Japão. Bom, e não é como se não existisse animação fora desses dois países, mas juntos eles escreveram, influenciaram e revolucionaram a história da animação e ajudaram a criar a ideia que hoje nós conhecemos como desenhos animados. Mas afinal de contas, qual é a diferença entre a animação americana e a animação japonesa? Qual é a melhor? Bom, a gente vai discutir isso, só que depois da vinheta. Eu quero começar te fazendo uma pergunta muito simples, ou pelo menos que parece ser muito simples. Qual é a diferença entre animação americana e animação japonesa? Pô, Gabriel, isso é muito fácil, cara. A animação japonesa é das meninas do olho grande, é das meninas colegial, cabelão liso, gigantesco. Enquanto as animações americanas é com uns personagens quadradão, é com Batman, é com Superman, é com Super Choque. É muito fácil diferenciar. Cara, assim, essa resposta ela é válida, porém, se fosse pra resumir de forma tão superficial, esse vídeo ele nem precisaria existir. Primeiro, vamos entender qual é o contexto histórico em que cada uma dessas animações se originou. Agora sim, se você realmente quer aprender história da animação, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui que eu fiz explicando realmente a história da animação em todas as suas etapas e falando inclusive sobre como ela surgiu e se desenvolveu aqui no Brasil. Então se você quer aprender de forma mais detalhada, fica aqui o vídeo. Vamos continuar. Mas voltando à origem da animação americana, cara, eu acho que dá pra afirmar com certa tranquilidade que os Estados Unidos foram pioneiros na popularização dos desenhos animados. O primeiro desenho animado americano foi o Gato Félix, concebido por Pat Sullivan lá em 1919. E alguns anos depois disso vai surgir um player nesse mercado que vai se tornar dominante até os dias de hoje. É claro que eu tô falando da Disney, que é fundada em 1923 pelos irmãos Walt e Roy Disney. Já em 1928 vai surgir o personagem de desenho animado mais famoso de todos os tempos. É claro que eu tô falando do Mickey Mouse. Mas até aí tava tudo muito bem, tava tudo muito bom, a Disney tava sendo praticamente o único grande estúdio de animação do mundo, até que em 1933 vai surgir uma grande concorrência que vai criar uma rivalidade entre a Disney e ela até os dias de hoje. Eu tô falando da Warner Bros. Cartoons, que é fundada em 1933. Se você não clicou na cabeça logo de primeiro, eu vou te dar uma mãozinha. A Warner Bros. É a criadora dos Looney Tunes, que vão se tornar um desenho muito popular nos anos 30, 40 e 50 e basicamente vão dominar o mundo todo. Mas ainda falando de Disney, nos anos 30 a gente vai ter o lançamento de um filme animado que vai ser praticamente o primeiro grande filme animado do mundo. É claro que eu tô falando da Branca de Neve de 1938. Mas cara, não é por acaso que eu ainda nem sequer comecei a falar de animação japonesa. Isso porque até 1950, mais ou menos, a animação japonesa praticamente nem sequer existia. Entre muitas guerras e muitos conflitos que aconteceram no mundo nessa época, o Japão ainda estava começando a descobrir a animação, os primeiros estúdios ainda estavam começando a se formar para que a gente visse a animação japonesa nascer, florescer e se popularizar apenas lá em meados do final dos anos 70 para início dos anos 80. Tanto que eu falei para você que lá atrás a Disney, que é o maior estúdio de animação do mundo, foi fundado em 23, só que o maior estúdio, ou talvez o mais tradicional estúdio de animação japonês, ele só é fundado em 1948, ou seja, muito tempo depois da Disney já estar fazendo um sucesso absurdo. E nos anos 40, enquanto o Japão ainda estava abrindo o seu primeiro grande estúdio de animação, os Estados Unidos já estavam lançando desenhos como Bambi, Tom e Jerry, Pinóquio e vários outros.
E é difícil pra gente entender como que nessa época o Japão ainda não tinha essa cultura do desenho animado tão enraizado e tão estruturado como ele tem hoje, mas é só a gente parar pra pensar em como que o Brasil tava nessa época. Se você viu esse vídeo da história da animação, você vai perceber que o primeiro grande filme animado brasileiro, ele só é lançado em 53, e até hoje, na verdade, a gente não tem um grande estúdio de animação que produza conteúdo que seja exportado para o mundo inteiro. O Brasil ainda é um mercado muito nacional, e era mais ou menos isso que acontecia com esse Japão até o final dos anos 60. E falando em final dos anos 60, mais ou menos em 1958, o Japão vai lançar o primeiro anime, o primeiro filme de anime que consegue furar essa bolha do Japão e conseguir se popularizar no mundo todo. É o filme A Lenda da Serpente Branca, na nossa tradução em português, que consegue esse marco de finalmente sair do Japão, abrir as suas asas e ser conhecido pelo mundo todo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, nós tivemos desenhos como os Flintstones, Scooby-Doo, e no Japão, só no início dos anos 60 que nós tivemos o primeiro anime a ser lançado na televisão, ou seja, em episódios. E cara, se você for ver esse anime, ele realmente não tem absolutamente nada a ver com o que a gente entende que é um anime hoje em dia. Em 63, inclusive, é lançado um anime japonês chamado Astro Boy, que vem a se tornar um dos mais populares no Japão. E se você curte anime, você provavelmente sabe que existe um gênero de anime chamado mecha, que é basicamente robôs gigantes. E esse gênero, ele começa a se popularizar nos animes no Japão, mais ou menos no final dos anos 70. Só que, mano, até aqui a gente falou de Astro Boy, a gente falou de animes mecha, e isso não é realmente, sabe, uma coisa muito mainstream. Até hoje isso não é a coisa mais popular que o Japão produziu. Mas nos anos 80, o Japão vai lançar um desenho, um anime, que vai simplesmente cair nos braços do público. Eu tô falando de Dragon Ball, que é lançado em 1800. Cara, 1800 é foda. Eu tô falando de Dragon Ball, que é lançado em 1986. E os anos 80 para animação japonesa, eles representam muita coisa, cara, porque é a partir dos anos 80 que o Japão começa a produzir obras que fazem com que eles consigam bater de frente com os Estados Unidos em termos de popularidade e exportação de conteúdo animado, e faz com que eles comecem a encostar perto da América, até chegar no ponto em que hoje em dia os dois são praticamente igualmente populares no quesito desenho animado. Depois disso, a gente vai começar a ver obras mais modernas e mais recentes, como por exemplo One Piece e Naruto no Japão, e nos Estados Unidos, os primeiros desenhos de super-herói que vão acabar se tornando uma das coisas mais populares na animação americana, de Marvel, DC e todos aqueles heróis que a gente já tá acostumado na infância. E, assim, resumindo a história da animação desses dois países, os Estados Unidos começou realmente muito antes do Japão a se desenvolver e a se popularizar, e o Japão foi diretamente influenciado por isso também. Mas beleza, agora que a gente já entendeu o contexto histórico dessas duas animações, entre aspas, vamos entender um pouco melhor quais são as diferenças técnicas entre elas. É claro que você pode dizer que a animação japonesa tem as meninas dos olhos grandes e dos cabelos gigantes e da roupa de colegial, mas quem acompanha anime sabe que não se resume só a isso. Você tem animes diferentes, com diferentes estilos, alguns até bem diferentes do que você está acostumado a chamar de anime, enquanto na animação americana a gente tem também desenhos americanos que fogem daquilo que a gente está acostumado. Só que uma coisa tem que ser dita nesse momento. A animação americana, ela de fato parece ser um pouco mais diversificada e um pouco mais variada nos seus estilos visuais do que a animação que a gente entende como sendo a animação japonesa. Isso porque a animação americana, quando você fala de animação americana, você precisa especificar que tipo de animação você está falando. Você está falando da Disney clássica dos anos 30, 40, 50? Ou você está falando da Pixar do final dos anos 90
com Toy Story, Carros, Monstros S.A., ou então você tá falando do Cartoon Network do final dos anos 90 também, com A Vaca e o Frango, com Ben 10 e vários outros desenhos que a gente cresceu assistindo na televisão, porque a verdade é que se você for tentar classificar a animação americana como uma coisa específica, você provavelmente vai ser injusto, porque a animação americana, ela é de fato bem mais comercial do que a animação japonesa. Você tem muitas facetas diferentes, muitos estilos diferentes na animação americana. É claro que eu não tô falando que não existem animações 3D nos animes, não existem animações 3D no Japão, mas eu não tô nem querendo aqui falar apenas de 2D e 3D. E sim falar de diferentes gêneros e de diferentes coisas que a gente tem na animação americana e que na animação japonesa a gente simplesmente não vê com tanta frequência. Quando você pensa em anime japonês, já vem na sua cabeça a imagem daquele personagem, do cabelo liso, do olho azul, ou então com aquele monte de brilho no olho, aquele narizinho pequeno, aquela boquinha fofinha. Quando você pensa em animação americana, existem muitas coisas diferentes que vêm à sua cabeça e fica até difícil você classificar. Mas outro ponto a ser avaliado também é que a animação americana, ela demorou muito mais do que a animação japonesa no quesito de perceber que a animação não é só coisa para criança. Se você for olhar as obras americanas que foram lançadas até praticamente 15 anos atrás, a grande maioria delas, salvo exceções, é para crianças, são animações infantis, e essa é uma diferença primordial entre a animação americana e a animação japonesa, o público-alvo. A animação japonesa, ela não demorou a perceber que a animação pode ser um conteúdo consumido tanto por crianças quanto por adolescentes e adultos, enquanto a animação americana, até pouco tempo atrás, não percebia esse tipo de mercado. Então, como eu falei, existem exceções, e é claro que eu tô falando de Simpsons, que é uma das animações adultas mais antigas que a gente tem, e aí você pode falar de Futurama, de Rick and Morty, só que essas animações, elas têm menos de 20 anos, enquanto que os animes, que tem um tema um pouco mais adulto no geral, já estão fazendo esse tipo de coisa, já estão abordando esse tipo de tema desde os anos 80. Existe muita gente, inclusive, que acha que anime não é um conteúdo para criança e que não deveria ser consumido por crianças, que talvez o conteúdo dos desenhos americanos seja um pouco mais compatível com esse tipo de faixa etária. Eu particularmente não acho, eu acho que dá para consumir os dois tipos de conteúdo em qualquer faixa etária, mas uma coisa não dá pra negar, a animação americana de fato só começou a ser também feita pensando em adultos nos últimos 20 anos. Bom, esse daqui é basicamente o vídeo. Eu falei que eu não queria ficar só falando de diferença de traço, porque a animação japonesa tem um traço desse jeito, porque a animação americana tem um traço daquele jeito, porque as duas são muito variadas e não dá pra gente ficar aqui só falando de diferenças superficiais como essa. Eu queria realmente passar pra você o contexto histórico em que as duas se desenvolveram. Tem muito uma questão de guerra, de política, que envolveu e influenciou diretamente na cultura e na animação desses dois países, e pra gente fugir dessa coisa muito fácil de falar que, bom, um anime é desse jeito e o desenho americano é daquele outro. Mas esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, não precisa deixar o gostei, mas você deve deixar um comentário aqui embaixo. Quem acompanha o canal sabe que eu valorizo muito mais comentário do que gostei, porque sinceramente o gostei pra mim não diz nada, mas o seu comentário me diz muita coisa. Então deixam aqui embaixo falando sobre um tema para um próximo vídeo, uma dúvida sobre alguma coisa que eu posso transformar em um vídeo futuro. Eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!